que a gente vai ouvir para entender a gravidade dessa situação. Eu vou trazer um dado de uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que diz o seguinte, que o Brasil tinha, em média, nos últimos 60 anos, em torno de 80 dias secos, dias sem chuva. E agora, na última década, essa média de dias sem chuva subiu para 100 dias por ano no Brasil. É um estudo do INPE, como eu disse. E quem fala sobre esse assunto com a gente agora é o Lincoln Alves, que é pesquisador do INPE. Boa tarde, Lincoln. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É claro que a gente está falando de uma média que essa pesquisa mostra. Porque, por exemplo, Belo Horizonte, já mostramos há pouco, quase 150 dias sem chuva. Mas na prática, Lincoln, o que isso significa? Que, por exemplo, a gente está numa situação mais grave do que há 10 anos e que isso estabelece um novo normal? Significa que é um processo que se estabelece como um novo parâmetro de seca no nosso país? Boa tarde, Adriana, e todos que nos acompanham. É exatamente isso. O estudo ele traz essa principal revelação que o clima que nós observamos, né, desde a década de 60, e que os setores, de uma maneira geral, se desenvolveram, as cidades se desenvolveram, né, já não existe mais. Essa característica climática da década de 60, ela mudou completamente para os dias atuais, né? Isso está corroborando, né, com o que a gente observa no mundo todo, nas diversas regiões do país e que está basicamente associado à mudança do clima. Então, no Brasil, esse sinal é bastante claro. Em todas as regiões do Brasil, a gente já consegue observar um padrão de mudança característico de um sinal de uma mudança do clima. Lincoln, quando a gente fala dessas mudanças climáticas, a gente pensava estar falando de algo muito para frente, daqui 20, 30 anos. A gente já consegue dizer que a gente adiantou essas mudanças climáticas ou as nossas previsões não acertaram muito? Não, realmente foi um avanço muito expressivo, né? Os modelos, as projeções que foram feitas há 10 anos atrás, né, foram bastante conservadoras. Então, essas mudanças que nós estamos observando, realmente elas foram bastante conservadoras. Então, esse cenário de dias consecutivos secos, como a Adriana acabou de destacar, aumento da temperatura, regiões no Brasil, como a região centro-oeste, onde tem o agronegócio, grande parte do semiárido nordestino, já ultrapassou a média de 3 graus acima desses valores de média, ou seja, muito mais do que a média global. E os extremos climáticos estão demonstrando aí, quando a gente olha a frequência e a intensidade desses eventos. Ao longo das últimas décadas, isso está bastante claro, que essa projeção que estava sendo feita, estimando aí a partir essa frequência maior a partir da década de 2050, ela já está ocorrendo e que é, de fato, um sinal bastante preocupante e que as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, e setores estratégicos, né, e eu reforço sempre isso, que são setores como o setor de energia, setor de alimentos, saúde, precisam estar bastante preocupados com esse cenário que já está ocorrendo no Brasil, toda essa mudança. Ô Lincoln, então, pelo que você está explicando para a gente, as previsões estavam erradas, foram conservadoras, imaginando que seria mais lento e está acontecendo num ritmo mais acelerado. O que a gente pode esperar para o nosso futuro, digamos, imediato? Para daqui a 5, 10 anos no máximo, essa próxima década pela frente? A gente vai ter, ano após ano, essa realidade de momento que a gente vê no Brasil agora, com essa fuligem, fumaça no Brasil inteiro, as cidades batendo recordes de poluição. Isso vai virar uma rotina, a gente vai ter isso todo ano. E calor aumentando a cada ano. Qual a gente pode considerar que é a realidade para os próximos anos aqui no Brasil? Não foi que foi errada. A premissa que se tinha é que, de fato, se esperava que os países, baseados no Acordo de Paris, reduzissem as emissões dos gases do efeito estufa de uma forma global. E o que se tem observado é que essa redução não está acontecendo. Então, isso acelerou o processo, né? E, baseado nessas projeções mais atualizadas, considerando esse cenário, o que a gente pode esperar é exatamente o que a gente está observando hoje em dia.
né? Esses extremos climáticos, chuvas intensas causando esse potencial de impacto que ocorreu na região sul do país, essa seca intensa que vem se agravando aí desde 2004, na verdade, não é nem do ano passado, e causando todo esse impacto, seja na região norte, seja na região centro-oeste e sudeste. Então, de uma maneira geral, se a gente quiser olhar e ver o futuro, é só olhar o presente e ver isso com mais frequência e mais intensidade. E isso realmente é bastante preocupante do ponto de vista científico, porque os impactos estão sendo cada vez maiores e o que preocupa é que a população vulnerável está sendo cada vez mais afetada. Lincoln, a gente acompanhou aqui no Entre Nós essa semana mapas que mostram justamente a seca no país e uma comparação de 2012 até agora 2024. Antes a seca ficava concentrada principalmente na região do semiárido nordestino. Hoje a situação está completamente diferente. A gente tem um semiárido até com mais chuva do que o previsto, enquanto a gente vê a seca se espalhando pela Amazônia, Centro-Oeste e pela região Sudeste. A gente já pode dizer que esse talvez seja um novo normal, ou a gente ainda não pode falar que isso é o novo normal, mas um movimento atípico também por causa de Laninha, El Niño? Não, tem essa variabilidade natural, né, dos anos de El Niño e Laninha, que faz essa mudança nas características climáticas, mas esses eventos extremos, como você destacou, de secas intensas que a gente vem observando, né, e de novo, essa seca é uma continuação do que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, seca exclusiva do ano passado. É, de fato, um sinal da mudança do clima. Estudos recentes que a gente elaborou no INPE, juntamente com colegas do Reino Unido, para quantificar o que, de fato, faz parte dessa variabilidade natural associada a esses padrões de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico e Oceano Atlântico, e o quanto disso já é o sinal da mudança do clima, deixa bastante claro, tanto para o excesso de chuva na região sul, como para esse cenário, por exemplo, do Pantanal. Sem a mudança do clima, esse potencial que a gente viu de impacto, de fogo, de seca, não estaria com essa magnitude tão expressiva. Lincoln, para a gente terminar, a gente teve uma seca muito, muito grave, se eu não me engano, em 2014, no Brasil, e São Paulo viveu muito isso, das pessoas efetivamente terem medo de que a metrópole ficaria seca, né, sem água na torneira. A gente era orientado a economizar água do chuveiro, antes do chuveiro esquentar, você separar aquela água, enfim, uma campanha muito grande para que as pessoas poupassem água. Agora a gente está falando de uma seca histórica, atingindo o Brasil praticamente como um todo. E, no entanto, a gente ainda não vê essa campanha e essa preocupação de orientação, não só em relação a consumo de água, mas também de saúde e outras ações que a gente precisa aprender a lidar com esse problema, já que ele se tornará mais frequente, como os estudos demonstram. A gente está atrasado, Lincoln, na sua opinião? Sim, infelizmente a sociedade, eu acho que ainda não acordou, apesar de todas as evidências, esses sinais que a gente tem observado, a sociedade parece ainda que está considerando aquele Brasil abençoado por Deus e bonito por natureza, onde que não tem furacões, terremotos. E esses eventos têm mostrado que o Brasil está extremamente vulnerável a esses extremos climáticos. Então, é fundamental que a sociedade, o cidadão, de uma maneira geral, se preocupe, porque isso não é uma questão meramente ambiental, é uma questão social e econômica, porque quando a gente tem uma seca, impacta no nível dos reservatórios, consequentemente no abastecimento, na produção de energia e que pode aumentar, por exemplo, o valor da conta de energia, né? Então, são cadeias de impactos que, no final das contas, quem paga a conta é o cidadão. Então, é importante essa compreensão que não é uma questão meramente ambiental, climática, é um problema social e econômico também. É porque a gente está vendo todo mundo sentindo os efeitos dessa poluição terrível, que é a mistura da poluição com a fuligem das queimadas, sentindo a onda de calor de uma forma muito, muito severa, muito intensa, sabendo que isso vai sendo alertado, né, por vocês, pesquisadores, disso que vai ser permanente. No entanto, é quase que como se estivesse medindo o impacto político de dar a notícia real e as providências a gente não vê sendo tomadas. Então, eu sinto isso assim. Se em 2014 a gente passou tudo aquilo, a gente não pode estar na beira do precipício
e tapando o olho para o precipício, sem enxergar que daqui a pouquinho pode estar faltando água na torneira de grandes metrópoles, inclusive como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, há quase 150 dias sem chuva. Então, a minha sensação é de que a gente noticia uma crise, mas não vê as ações para enfrentar essa crise. Infelizmente, exatamente esse cenário que você está descrevendo, Adriana. A gente vê o papel da ciência é exatamente alertar, trazer todas essas evidências, a imprensa, vocês noticiando e as pessoas com essa inércia, né, parece que não é acontecendo, né, não está acontecendo no país e de fato é um problema grave. Eu acho que precisa trazer de novo essa importância do debate, principalmente no cenário agora político, quando a gente tem eleições municipais, os candidatos precisam trazer a agenda climática como uma prioridade nos seus planos de governo, porque, novamente, eu destaco, não é um problema simplesmente ambiental, é um problema social e econômico. Então, é importante a gente trabalhar essa divulgação para tentar uma conscientização cada vez maior e mobilizar a sociedade civil da gravidade do problema. Nós ouvimos Lincoln Alves, pesquisador do INPE. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu alerta. E especialmente pelo alerta, porque eu acho que as pessoas estão sofrendo já os efeitos e a gente precisa de ações e campanhas, enfim, enfrentamento dessa crise sob todos os aspectos. Saúde, economia, racionamento, se necessário, ou campanha de conscientização para a economia de água, de energia, porque, de fato, é uma questão ampla e que a gente vai precisar aprender a conviver e reverter, se possível. Obrigada demais, viu, Lincoln? Eu que agradeço. Boa tarde a todos.